Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome de Jesus. Vamos prosseguir aqui com o nosso estudo do livro de Atos, só com um pouquinho de uma microfonia, mas já vai parar. Nós vamos ler aqui Atos 27, do versículo 9 ao versículo de número 26, e temos algumas coisas interessantes e curiosas para falarmos. Diz assim, então: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia há alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar em uma ilha. Bom, irmãos, muito bem. Nós estamos vendo aqui que a viagem começa a ser muito penosa, muito perigosa. E nós vemos aqui, então, o naufrágio, né? O início do naufrágio desta viagem que vai levar Paulo até Roma. Muito bem. Aqui nós vamos vendo, então, que eles partiram, né? Não aceitaram a admoestação de Paulo, que nós vimos que Paulo tinha passado já o dia do jejum. Eu vou explicar isso. Eles não deram atenção a Paulo, e Paulo então ali tem uma visão de Deus, depois no meio de muita tempestade, e eles vão então parar numa ilha. Bom, muito bem, mas vamos começar aqui falando a respeito deste dia do jejum, o tempo do dia do jejum, no versículo 9. O que é esse dia do jejum? Muito bem, você já lembra, já ouviu falar do dia da expiação, aquele dia em que é um dia só em que o sumo sacerdote
ele entra no Santo dos Santos com uma bandeja de sangue para fazer expiação pelos pecados da humanidade, por ele e pela humanidade, é este dia aqui que está sendo chamado de dia do jejum. É o dia da expiação. É um dia, meus irmãos, de um jejum muito severo para todos os judeus. Este dia foi dado na lei de Moisés, em Levítico 23, e depois eu vou até ler esse trecho para você entender. Foi dado para Moisés na lei de Moisés, né, colocado na lei de Moisés por Deus, por causa daquele fato da adoração ao bezerro de ouro. Era um ato de arrependimento, que mostrava arrependimento a Deus. Então era um dia de jejum severo ou jejum completo. Quando você vê aqui falando jejum severo, é o jejum sem bebida e sem comida. Eram 24 horas sem comer e sem beber nada. Um jejum severo. Então, ligado àquele dia da adoração ao bezerro de ouro. Nós lemos lá em Levítico 23, de 27 a 32, da seguinte forma: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum neste dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Vou parar por enquanto aqui, só para fazer uma explicação e já continuo lendo. Bom, muito bem. Então é o dia da expiação de pecados. É o dia que se faz propiciação, fazia-se propiciação pelo povo, né, onde Deus fazia propiciação. O que é propiciação? Aplacar a ira de Deus, certo? A palavra propiciação significa aplacar a ira de Deus, ou tornar-se favorável a Deus para que o juízo de Deus não seja condenatório, ok? Prosseguindo então, vai dizendo assim: quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Ou seja, se não houver arrependimento, como diz lá em Romanos, o salário do pecado é a morte, ok? Só que o que acontece? Na época da lei, as coisas aconteciam automaticamente, tá? Bom, muito bem. Então, prosseguindo, quem não se humilhar nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho neste dia. Ou seja, era um dia de jejum e era um sábado. Não quero dizer que era o dia da semana sábado. Sábado, Shabá, significa descanso. Era um sábado, um descanso. As pessoas precisavam naquele dia descansar. E ele não caía no sábado, porque nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que ele fala, né, que é o 10º dia deste 7º mês. Por exemplo, você vê o seu aniversário, num ano cai na sexta-feira, no outro ano cai no sábado, no outro ano no domingo, e assim por diante. No dia que caísse, esse dia era um dia de descanso. Era considerado um sábado, um Shabá, um descanso onde não podia se fazer nada. Era um dia de jejum, de consagração e de humilhação ao Senhor. E quem não fizesse seria eliminado do meio do povo, ok? Aí a palavra continua dizendo assim: este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Aonde quer que vocês morarem, é um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até ao entardecer do dia seguinte, vocês guardarão este sábado. Ok? Então, é importante a gente entender este dia. Já havia passado, então, o dia da expiação. Paulo, então, óbvio, como um bom judeu, que seguia a lei, ele mostra aqui que neste dia ele fez o seu jejum, ele não trabalhou, ele não fez nada, e aí então depois eles prosseguem a viagem. Num navio
que muito provavelmente era um navio romano que levava trigo para Roma. E aqui a gente fala que era um navio romano porque o centurião que levava Paulo e os outros prisioneiros, ele tinha autoridade sobre o timoneiro e sobre o capitão do navio, né? Porque aqui o Paulo disse para que eles não saíssem do porto, mas o centurião, ele ouviu o capitão e o timoneiro, achando melhor ir, ele então deu ordens, então podem ir. Então, por isso, muito provavelmente era um navio, não era particular, era um navio romano. Eles saem do porto sob um vento sul, como diz no versículo 13, e achando então que a coisa está muito boa. Mas no versículo 14, diz que se desencadeou um tufão de vento chamado Euroaquilhão. A palavra Euroaquilhão significa nada mais, nada menos do que vento leste, um vento que vem do nordeste, um vento então quente, né? Um vento destruidor. E eles vão então aqui, com muita dificuldade, eles vão navegando, e diz aqui que foi com muito custo que eles, no versículo 16, que eles conseguiram recolher o bote que havia caído, né? E estavam com medo que dessem na Sirte. Sirte é banco de areia, que é um terror para os navios, porque daí o navio encalha e ali é naufrágio certo. Então eles ficaram com medo de serem levados até a Sirte, ao banco de areia, aos bancos de areia, e eles foram então navegando. No versículo 19, fala aqui que eles já tiveram que lançar a armação do navio. Bom, muito bem, essa palavra armação foi um tanto quanto traduzida erroneamente, porque eles lançaram aqui, não foi bem a armação do navio, porque eles continuaram navegando. A palavra aqui, o correto seria ter sido traduzida por móveis, né? O mobiliário do navio, mesas, cadeiras, armários, tudo que era supérfluo, eles começaram então a jogar para aliviar o peso do navio. Mas isso não vai ajudar muito, porque eles vão realmente naufragar. E aí nós vimos que Paulo teve então uma visão de um anjo de Deus, né, que pode ser um anjo de Deus ou o próprio Cristo, dando para ele uma palavra de ânimo e de conforto. Muito bem, vai prosseguir então aqui esta viagem terrível de Paulo, a qual na segunda-feira nós voltamos a conversar. Amém, meus irmãos? Bom dia para você, que Deus te abençoe.